perpétuo, para vocês e para vocês e para os seus descendentes. Amém? Você entendeu? Jesus, aliás, Deus, ele deu uma instrução para Moisés: pega um cordeiro, um novilho, até 1 ano de idade, perfeito, mata, e com o sangue passa nas portas. E se você for ler depois, você vai ver que, e coma toda a carne. Se a família for pequena, divida com 2 famílias, para que não sobre nada. E não saiam de casa, não saiam da casa, amém? Não saiam da casa, porque o anjo da morte vai passar e vai destruir. Mas o que eu quero dizer para vocês, na nossa concepção ocidental, o sangue muitas vezes nós associamos com morte, não é isso? Na concepção oriental, o sangue, ele é vida. Toda aliança era estabelecida através de um sangue. Lá atrás era usado o sangue de animais para estabelecer uma aliança. Toda a aliança que foi feita no Velho Testamento era selada com sangue. E o que significava isso? Quando Moisés recebeu essa ordem, ele já sabia, já entendia o que significava. Quando eles estavam passando o sangue nas vértebras da porta, eles estavam falando assim: nós estamos firmando uma aliança com Deus. E quando o Senhor ele foi à frente, aonde tinha o sangue, Deus entrava na casa e não deixava o espírito da morte entrar para destruir os primogênitos dos israelitas, dos judeus. Amém? E com isso, foi a 10ª praga, morreu os primogênitos e o povo foi liberto. Vocês entenderam o princípio? O sangue era uma aliança. Só que todas essas alianças que elas foram estabelecidas no Velho Testamento, ela tinha um propósito: preservar a humanidade na terra, para que ela não fosse destruída. Mas todas elas foram quebradas. Sabe por quê? Porque foram feitas com homens. E os homens falharam, erraram, desobedeceram ao Senhor, por algum motivo. Mas Deus não abriu mão de nós. Ele já tinha um plano perfeito. O cordeiro aqui, quando ele mandou Moisés que o povo sacrificasse, o Senhor já tinha um plano B. Ele já sabia que o seu filho ia ser o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Lá atrás, há mais de 1400 anos do nascimento de Jesus, foi estabelecido a Páscoa, para que nós hoje estivéssemos aqui, glorificando a Ele. Amém? Deixa eu voltar aqui. Glória a Deus. Entendemos que qual o verdadeiro sentido da Páscoa, então? Para os judeus não convertidos, é a libertação. A libertação de um cativeiro de 430 anos de opressão. Para nós, é uma passagem de ida para a eternidade. Isso é muito mais do que um cego enxergar, do que um coxo andar, do que você... Tudo isso é muito bom, queridos, glória a Deus. Mas muito melhor é ser amigo de Deus e morar na eternidade com Ele. O sentido da Páscoa é a maior prova de amor, do amor de Deus pela humanidade. Essa semana eu recebi até uma mensagem de um pastor amigo meu, que dizia o seguinte: quem matou Jesus? Uma pergunta.
Aí alguns falavam, foi Judas que o traiu, entregou por 30 moedas de prata. Outros falaram, foi Pilatos. Pilatos, ele tinha o poder, toda a autoridade de Roma. Ele poderia simplesmente não vai matar e acabou. Não foi a omissão de Pilatos que matou Jesus, e nem tampouco o povo que mandou crucificá-lo, crucificam, e nem tampouco os soldados que pregaram ele na cruz, mas foi Deus que o entregou por amor de nós. Amém, queridos? Posso ouvir um amém, um aleluia? Manifesta aí. Ninguém matou Jesus não, querido. Foi Deus, foi o Pai que o entregou por nós, por amor. Então, Páscoa é a maior prova de amor que Deus deu à humanidade por nós. No versículo 13 de João 15, que nós lemos, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Os judeus, eles esperavam um super-herói, alguém que viesse com um exército para libertá-los da opressão do povo romano. E Jesus, ele não discutia, não brigava, teve uma situação que ele ficou irado lá no templo, mas fora isso, ele não brigava, não levantava espada, nada disso. Ele não usava as armas terrenas, nem espada, nem lança, nem arco. As armas dele eram espirituais, simplesmente era o amor. E embora ele tivesse poder para destruir tudo, porque ele era o Filho de Deus, ele poderia falar: Pai, manda fogo do céu e destrói todo esse exército. Mas não era o propósito de Deus para a vida dele. Ele escolheu fazer a vontade de Deus, entregando a sua própria vida, e mais, de braços abertos. Por que de braços abertos? Para nos acolher. Ele nos quer, sabe, no peito dele, pertinho. Você pode dar um abraço em você mesmo. Receba o abraço do Pai na sua vida. Seja abraçado, seja envolvido pela presença, pelo Espírito dele. Aleluia. Páscoa foi a maior demonstração de humildade que o próprio Deus ele demonstrou para nós. Antes de Jesus ele ser entregue, ou de se entregar, ou do Pai entregá-lo para ser crucificado, ele partiu o pão com os amigos, ele lavou os pés dos seus amigos, ele compartilhou com ele o que ele ia passar, todo o sofrimento, que ele ia morrer, que ele ia descer ao inferno, que ele ressuscitaria, e que ele voltaria. Ele compartilhou tudo isso, ele não precisava falar nada, mas ele via os discípulos como amigos dele. Quem é discípulo do Senhor? Sabe que ele quer um vínculo mais estreito com você. Talvez é um tempo de você meditar. Talvez você esteja meio longe. Alguns discípulos, depois que Jesus foi crucificado, eles se distanciaram do Senhor, saíram do propósito. Jesus está falando: volta, volta. Jesus está querendo você estar perto. Eu não sei o que talvez tenha afastado, tenha distanciado, porque muitas vezes o fato de estarmos dentro de uma igreja não significa que nós estamos perto de Deus. Muitas vezes nós estamos até dentro da igreja, fazendo as coisas de Deus,
estamos longe de Deus. Jesus falou em João 5,19: eu só faço o que o meu Pai está fazendo. Tem coisas que a gente faz que Deus não está fazendo. Ele disse que não foi nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. Você está pensando que você veio aqui hoje porque você quis? Seria muita arrogância sua. Se Deus não quisesse que você estivesse aqui, você talvez nem levantaria no dia de hoje, nem respiraria. Mas você está aqui hoje porque Deus te escolheu, queridos. E Ele disse, para que nós venhamos dar fruto. Amém? Ei, a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. A árvore que não dá fruto, o Senhor falou assim, passa o machado. Mas aí alguém disse, Senhor, dá mais um ano, eu vou adubar, vou preparar ela para ela dar fruto. A ceia do Senhor, ela é como se fosse um adubo na nossa vida, para nos fortalecer, para que nós venhamos ter ânimo, vigor, para caminharmos mais um pouco e fazer a vontade do Pai. Jesus, Ele não fazia acepção de ninguém. Ele andava com os pecadores, Ele bebia, comia, ia na casa dos cobradores de imposto injusto, lá o Zaqueu, por exemplo. Ele abraçava as prostitutas com um olhar de misericórdia. E muitas vezes nós olhamos para alguém e falamos assim, eu não fui com a cara dessa pessoa. O maior exemplo de humildade que o Senhor deu para nós. Ele acolheu a todos, sem acepção. Páscoa, querido, um olhar de perdão por todo o mundo. Mesmo ele chicoteado, crucificado, com dores, com espinho, com a coroa de espinho na cabeça, e além de tudo isso, de todo esse sofrimento, ele estava crucificado e nu. Você sabia disso? Que Jesus, uma das maiores humilhações, que Jesus, ele na cruz, ele foi despido, ele estava pendurado no madeiro nu, e ainda assim ele orou ao Pai, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E muitas vezes alguém, só porque falou alguma coisa de você, de mim, a gente se entristece, fica bravo. Alguém deu algum prejuízo para você, aí você, isso aí vai pagar, quando Deus pegar ele. Ei, o juízo do Senhor não é para a morte, queridos, é para a salvação. A palavra do Senhor fala que Ele não se agrada com a morte de ninguém. Libera. Talvez tenha alguém que está devendo você dinheiro, não sei, talvez uma palavra que foi lançada para a tua vida. Libera, seja livre. Se você não liberar, você vai ficar preso a ela. Um olhar de perdão. Perdoa eles não sabem o que fazem. E abençoa. Perdoa e abençoa. Eu te perdoo e abençoo. Tenha isso no seu coração. Amém?
A verdadeira Páscoa é Jesus. Não é coelho, não é chocolate, não é peixe. Nada contra você comer, mas ensine. Talvez você tenha filhos, sobrinhos. Ensine que o verdadeiro sentido da Páscoa. Não deixe eles ficarem enganados, que eles não vão saber reconhecer o verdadeiro sacrifício que Deus fez por nós. Ele quer ser amigo de Deus. Ele já fez a parte dele. Deus já fez a parte dele para nós, entregando o seu próprio Filho. Será que todos nós já nos entregamos verdadeiramente para Ele? Talvez você falte uma parte para entregar, sabe? Talvez você entregou só metade. Talvez você só entregou 90% da sua vida. Não serve. Eu sinto muito em dizer para você: o tudo ou nada. Entregue a sua vida ao Senhor totalmente. Confia nele e o mais Ele fará. Tenha uma postura diferente a partir de... Ou se você já tem, continue. Mas se não tem, tome uma posição nesse dia. Mude, resolva fazer o que é certo. Jesus, ele era meio polêmico. Ele fez uma declaração uma vez. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pensa como os judeus ficaram. Mas esse Jesus não é o filho de José e de Maria? Como que ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu? O povo não entendia. O que ele estava falando? Que ele era a passagem, ele era o alimento, ele era a verdadeira bebida, ele era o verdadeiro alimento para o povo. Ele diz que aquele que participar do seu corpo, do seu sangue, nunca mais terá fome. Em João 6, 53, 56, 53 ao 56, para não ficar nas minhas palavras, Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém? Jesus estava fazendo menção à ceia. Ele não estava falando que ele ia repartir a carne dele, ia cortar os bifes e ia dar para o povo. Eles não tinham essa direção, esse discernimento. Ele estava já fazendo menção que ele ia partir e ele estabeleceria um tempo que nós participaríamos do seu corpo e do seu sangue, até que ele voltasse. Ele estava falando da ceia, a oportunidade de nós nos reconciliarmos com Deus. Páscoa é um momento de reconciliação. O Senhor, Ele deu o seu Filho para nos reconciliar com Ele mesmo. Páscoa é uma aliança eterna. Sabe por quê? Porque ela não foi feita com homens, ela foi feita com Jesus. Jesus foi o Cordeiro perfeito, sem pecado. Não tem como quebrar essa aliança. Essa aliança que Deus ele fez conosco, através do Filho dele, é eterna, irrevogável. Essa aliança que Deus fez conosco, ela, deixa eu usar a palavra correta, ela é incondicional. Mesmo que você erre, mesmo que você caia, mesmo que você peque, ela não é quebrada.
porque não foi feita por você, foi feita por Jesus Cristo. Você e eu somos salvos pela graça, não é por sacrifício. E Ele nos dá a oportunidade. Talvez muitas pessoas não entendam que a ceia, ela é tão importante para nós. O Senhor, Ele falou que se você não participar do meu corpo, do meu sangue, você não tem parte comigo. Então, pelo menos você que está aqui hoje, leve a sério. Muitas vezes nós trocamos a ceia por um lanche do McDonald's. Não que seja ruim ele, eu não gosto, né? Mas tem muita gente que gosta. Tem muita gente que troca a ceia do Senhor por um jogo de futebol. Tem muita gente que troca o corpo, o sangue de Jesus por um passeio. Não que seja errado, queridos. Não estou falando que você comer um lanche, você participar de um evento, assistir um futebol e pegar. Não estou falando nada disso. Mas coloque prioridade na sua vida. Coloque prioridades. Participar do corpo e do sangue do Senhor é mais importante para mim. Porque isso vai me levar para a eternidade. Aleluia. O lanche não vai. As coisas terrenas não vão. Então, por isso a importância. Paulo, ele falava: olhe para as coisas invisíveis, porque elas são eternas. Para de olhar para as coisas físicas, porque elas são passageiras. A ceia, ela simboliza a passagem. Quando você participa desse suco, ele simboliza o sangue de Jesus. Quando você participa desse pão, simboliza o corpo de Jesus, que foi moído em favor de nós. Esse é o cálice da nova aliança. Jesus, ele falou assim, olha, para nós participarmos dele até que ele venha. Façam isso em memória de mim. Até quando? Até quando? Amém. Páscoa judaica. Foi estabelecido que a Páscoa seria como um estatuto perpétuo. Eles vão se converter ainda, porque é povo escolhido. Boa parte deles já se converteram, até que ele venha. A Páscoa, ela é a sombra daquilo que ia acontecer. A Páscoa judaica, aliás, o Velho Testamento é a sombra daquilo que ia ser estabelecido por Deus no Novo Testamento. Eles não sabiam, muitos não sabem, mas aquela Páscoa já simbolizava Jesus Cristo entregando a sua vida por nós. E nós temos a oportunidade, queridos, de participar dela uma vez por mês. Não perca essa oportunidade. Tenha ela como um estatuto perpétuo. Eu coloco no meu coração isso, que eu vou participar com entendimento. E é isso que nós vamos fazer agora. Amém? Nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Nós vamos renovar a nossa aliança com o Pai. Ele diz que esse é o sangue da nova aliança. Amém? Vou chamar os oficiais para nós estarmos completando essa cerimônia. Como eu disse para vocês, a Páscoa, que nós entendemos como cristão, foi a mais importante, já estabelecida para a salvação da humanidade. Amém? Glória a Deus.